Paz seja para todos, irmãos. Amém? Amém. Amém. Irmãos, diante de tudo a gente vem vendo assim Deus, o que Ele vem falando conosco, questão do amor, sobre tudo que vem se levantando. Como a gente tem estudado muito, até na escola do Círio, luta contra principados e potestades, como Deus já tem revelado e avisado que lutas virão, problemas virão, que o inimigo está se movendo. Isso tudo leva a gente a abrir os olhos, a prestar mais atenção no que está ao nosso redor, prestar mais atenção no que nós temos feito, de como temos agido. E para estar dando início, eu pediria que todos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 12. A gente está lendo aqui a partir do versículo 33. Mateus capítulo 12, versículo 33. E é uma passagem interessante para a gente começar já meditando mesmo em tudo que a gente tem vivendo nesses dias. E diz o seguinte aqui: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém, irmãos? Pelo fruto se conhece a árvore. E se a gente voltar mais um pouquinho aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 19 ao 20, a gente pode estar lendo também uma coisa semelhante. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 19 e 20. E diz o seguinte aqui também: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, irmãos? Então diz o seguinte, que a árvore se conhece pelos frutos. E a árvore que não dá pelo bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. E a partir de agora eu gostaria que todos meditassem, pensassem, pedissem ao Espírito Santo, a Deus, que viesse falar no coração de cada um. E a gente pensar justamente nisso. A árvore pelo fruto se conhece. E a árvore que não dá bom fruto, ela é lançada ao fogo. E que fruto nós temos dado? Que tipo de fruto eu e você temos dado? Será que nós estamos dando o fruto que nós queremos? Mas e o fruto que Deus quer? Será que nós temos dado esse tipo de fruto? Será que nós verdadeiramente conhecemos a vontade de Deus para chegar a ouvir e obedecer e sim gerar frutos bons? Ou se tão simplesmente a gente tem seguido fazendo a nossa própria vontade, dando o fruto que a gente quer, vivendo da forma que a gente quer, e assim vai, empurrando com a barriga, fazendo de pouquinho em pouquinho do jeito que a gente quer, e assim tá bom, e não vamos se preocupar com isso. Ou a gente vai realmente entender, buscar e saber o que Deus quer de nós. Que fruto é esse que Deus quer que a gente produza? Isso é interessante, porque a palavra de Deus diz, ela diz: examine-se o homem-se a si mesmo. Uma coisa que Deus sempre gera no meu coração, para que não só eu, mas que todos nós venhamos a chegar a esse tipo de entendimento. Não é aquilo que eu vou falar para você, não é aquilo que o pastor espera de você, não é aquilo que o irmão espera de você, mas o que Deus espera de você. Faça essa pergunta para você assim mesmo, como diz a palavra, como a gente aprendeu hoje na escola bíblica dominical. Quando você for orar, quando você for buscar, entra no teu quarto, fecha a porta, fica ali em secreto com Deus e fala com Ele, e Ele vai te responder. Clama-me e respondeste-ei, busca-me e me encontrareis. Será que pelo menos isso nós temos feito? Será que verdadeiramente nós temos entendido isso? A gente vê tudo isso que vem passando assim pelo mundo, mais uma vez Deus falando e avisando de tantas coisas que vão sobrevir. Será que a gente está perseverando em buscar o Senhor? E meditando nisso também, a palavra de Deus diz que nós somos como o quê? Como vasos de barro na mão do oleiro. Vasos de barro, para que a glória não seja nossa, seja de Deus. Vaso, barro, que não tem valor nenhum. E um vaso, ele serve para o quê? Para ser cheio. E aí, mais uma vez, a gente para pensar, do que nós estamos sendo cheios? Nós estamos cheios daquilo que nós estamos colocando, eu vou encher disso, eu gosto disso aqui. Mas o que é a vontade de Deus? Do que Deus quer que nós sejamos cheios?
E daquilo que a gente está cheio, o que é aquilo que nós estamos demonstrando, nós estamos derramando? O que é aquilo que nós estamos refletindo e mostrando para o mundo? Nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Se a gente parasse para entender o que é ser embaixador, o que é representar Cristo, a gente verdadeiramente tinha que seguir o que? Como Ele, igual a Ele. E muitas das vezes é mais fácil a gente botar e inventar desculpa do que realmente parar, entender, buscar e seguir como Ele seguiu, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, seguir como Ele seguiu. Amém, irmãos? E assim, é difícil, todo mundo parece estar cansado, palavras duras, mas a gente não tem que falar aquilo que a gente quer ouvir, a gente tem que falar aquilo que Deus quer falar. É muito bonito a gente chegar aqui, você vai ser abençoado, você isso, você vai ser aquilo. Quando Deus está muito mais interessado em fazer a gente ter um conserto e seguir, caminhar e perseverar para a vida eterna, do que seguir aqui andando e caminhando e todo mundo, você vai ter isso, você vai ter isso. Não. Deus, Ele quer um conserto com a gente. Ele quer que a gente ande com as mãos limpas. Ele quer ver, Ele escaneia, Ele olha dentro do nosso coração, Ele vê o que tem lá dentro. A gente pode enganar nós mesmos, a gente pode enganar o irmão, a gente pode enganar o vizinho, a gente pode enganar quem quiser, mas Deus a gente não engana. Ele a gente não engana. Ele está 24 horas de olho na gente, olhando e vendo tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem falado, tudo aquilo que a gente tem mostrado, tudo aquilo que as nossas atitudes, nosso falar reflete. E como eu disse, irmão, você não faz isso não é para o outro olhar, não é para o pastor, não. Porque naquele grande dia, tanto eu como você, todos nós vamos se dobrar de joelhos diante dele, e toda língua vai confessar que só Ele é Deus. E aí, como vai ser? Como vai ser? E isso tudo é para a gente parar e pensar. E seguindo nisso, Deus foi me trazendo muita coisa. Continuando em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, vem dizendo o seguinte também: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mais uma vez para a gente pensar, mais uma vez o que a gente tem mostrado. E como eu disse, a gente pode enganar um ou outro, mas a Deus ninguém engana. Tanto quando você está sozinho, quando você está na multidão, quando você não está na igreja, não importa. Deus está vendo tudo. E a palavra aqui ela deixa bem claro: por tuas palavras você será justificado, ou por tuas palavras você será condenado. O que tem saído da tua boca? O que tem saído da minha boca? O que tem saído da boca de todos nós? E mais uma vez a gente para pensar nisso. Quando eu estou sozinho, o que eu tenho falado? Será que aquilo que eu tenho falado, se a Deus se agrada? Se a gente parasse para pensar, se Jesus estivesse do nosso lado ali 24 horas, o que o Espírito Santo está 24 horas ao nosso lado, Deus 24 horas nos olhando, e mesmo que a gente pare de pensar, ou pare de entender isso, e segue o dia a dia, e falando e pensando, nossa, eu falo isso, isso e isso, mas se Deus estivesse aqui do meu lado, o que ele ia falar? Ele ia falar: olha, o que você tem falado, isso não me agrada. O que você tem falado chega a me envergonhar. Aquilo que você tem falado me dói. Dói, porque eu não te fiz para isso. Eu te fiz para louvor e glória do meu nome. Eu te fiz para um dia você se arrepender e eu te salvar. Mas o que você tem falado, como diz a palavra, pelas tuas palavras, ou você vai ser justificado, ou você vai ser condenado. Isso é uma coisa que nenhum de nós vai fugir. Entendendo isso agora ou não, isso é uma coisa que nenhum de nós vai fugir. Porque, como eu disse, no grande dia, não vai adiantar falar: Senhor, mais isso, mais aquilo, não. Ou a gente aprende a seguir com Cristo porque Ele é o único caminho, ou o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para quê? Senhor, estamos aqui porque é como se fosse bater um ponto. Eu vim na tua casa, eu vi, eu parei, eu ouvi, aprendi, está tudo bem. Não. Ele quer comunhão com a gente 24 horas. O que a gente tem aqui é tão somente extensão daquilo que a gente tem que ter em casa. Se a gente sente poder aqui, se a gente sente a presença de Deus, a gente tem que sentir isso muito mais no nosso secreto. Muito mais ali quando a gente está em comunhão com Deus. Isso daqui não é um fim. Eu não venho para a igreja para sentir, não. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é um lugar onde a gente está em unidade para aprender todo mundo junto, aprender mais de Deus.
Isso aqui é tão somente uma coisa, um reflexo daquilo que a gente tem que ter em casa, daquilo que a gente tem que ter no nosso dia a dia, daquilo que a gente tem que ter durante o nosso trabalho. Se a gente não tem isso, o que está faltando em nós? O que falta em nós para a gente sentir isso durante o dia a dia, durante o trabalho, durante qualquer coisa que a gente venha estar fazendo, andando dentro de um ônibus, andando de carro? E por que não? Irmão, se a gente buscar Deus, Ele vai falar com a gente, não importa onde a gente esteja. Não importa se no trabalho, no carro, no banheiro, não importa onde, Ele vai falar com a gente. E isso é para se pensar. Muita coisa a se pensar. Continuando, em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 12, também vem falando a questão disso, daquilo que a gente tem refletido, daquilo que a gente tem passado, daquilo que a gente tem mostrado. E diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 12. Eu vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que o da vida, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E mais uma vez aqui a gente para pensar duas vezes o que diz. Uma coisa bem interessante. E abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E continuando ali no 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E mais uma vez, cada um julgado segundo as suas obras. E como eu disse, a gente não tem que se levar por palavras humanas, a gente não tem que se levar por aquilo que o outro acha, ou aquilo que ele pensa que está certo. Mas como a gente acabou de ler aqui pela palavra, e que vai acontecer no grande dia, quando a gente for julgado, segundo as suas obras. E mais uma vez você para pensar, o que eu tenho mostrado? Quais são as minhas obras? Será que Deus aprova as minhas obras? Será que essas obras são boas? Será que essas obras são más? Como a gente acabou de ler começando a pregação de hoje, Mateus 12, pelo fruto se conhece a árvore. E uma árvore que não dá bom fruto, ela é lançada no fogo. Que fruto é esse que eu tenho dado? Que fruto é esse que você tem dado? Cabe cada um julgar-se a si mesmo, mas pense nisso. Reflita, busque de Deus. Como eu disse, entra no teu secreto e clama. Porque a palavra de Deus diz, clama-me e respondeste ele. E então somente a gente pega, escuta e vai levando, e vai ser sempre assim. A gente chega na igreja, ouve a mesma palavra, ouve Deus falando com a gente escuta aqui, entra no ouvido, sai no outro. Mudança mesmo? Nenhuma. E assim a gente vai levando, e vai levando, e vai levando. E como diz a palavra, pelas obras vão ser julgadas. E será que naquele grande dia a gente vai ter a cara de pau de chegar para Deus? Ah, mas Deus, eu não sabia. Ah, Senhor, se eu entendesse que era assim, eu ia agir diferente. Eu ia me movimentar mais, eu ia fazer para você, eu ia agir, eu ia fazer acontecer. E se você está vindo aqui, e como eu disse, não por palavras, porque quem é o homem para julgar ou falar qualquer coisa para um outro? Mas se você está lendo e vendo na palavra de Deus e não escuta, é a mesma coisa que você ouvir da boca do próprio Deus e não fazer nada. Não se mexer, não agir e seguir levando e empurrando com a barriga e achando que está bom. Bom, não estou me incomodando, a minha vida está boa assim, eu vou empurrando, então está tudo bem. E assim que está. Chega lá naquele grande dia, eu quero ver o que cada um vai responder. Como eu também. Isso é uma coisa que nenhum de nós vai escapar. Diz a palavra, pelas nossas obras vamos ser julgados. Então pense nisso, irmão. Que obras são essas que eu e você tem feito? Que obras são essas que nós temos feito? O que a gente tem mostrado?
E diante disso tudo, se a gente parar para pensar, a gente está deixando muito a desejar. Se a gente parar para ver a palavra de Deus, os homens de Deus, confiar a vida deles em Deus, mostraram, se dedicaram e realmente pagaram com sangue e deram a vida deles por isso, e a gente muitas das vezes se abate por uma chuva, se abate por alguma coisa que está passando de interessante na televisão. A gente está cansado de chegar ali, não, Senhor, não, hoje eu não vou não. Hoje eu estou cansado, o Senhor entende, né? Deus entende. Ele entende que Ele deu o Filho dele para morrer por nós. Deu o Filho dele, que naquele momento ali de tanta aflição, que ele sabia que ele ia passar, ele estava transpirando sangue, onde ele vira para o Pai e fala: Pai, se possível, passa-se de mim esse cálice, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Onde o exemplo maior de Cristo, como ele diz, onde ele anulou a si mesmo e fez a vontade do Pai, e a gente não. É igual a trocar Deus por um prato de lentilha, ou um guisado, ou qualquer coisa. A gente troca Deus por uma televisão, troca Deus por deitar no sofá, a gente troca Deus por ficar assistindo um filme, buscar, parar, tirar o tempo do dia para ler, não. Mas para fazer qualquer outra coisa, a gente tem. Que amor é esse que a gente tem por Deus? E pare e pense nisso, que amor é esse? Eu ainda não tenho filho, mas muitos daqui têm filho. E você entregar o teu filho por toda uma humanidade, e parar para entender isso, que são por assassinos, estupradores, ladrões, pessoas que aparentemente a gente julga ruim, e dar o seu filho ali morrendo e sofrendo por ele, para que tenha vida, e a gente pega e muitas das vezes a gente nega a Deus por tão pouco, a gente abre mão de Deus tão pouco. Onde está aquela palavra que fala: Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar? Fica só uma palavra aqui escrita na Bíblia. Porque viver isso que é bom, a gente não vive. E a gente está trocando a Deus por muitas coisas. Mas viver isso, como é que fica? É interessante isso, porque vai passar anos e anos e anos e anos, e a gente vive a mesma coisa. Paulo, ele dizia, num tempo que eram para ser mestres, era ser um menino tomando leite. O amadurecimento, cadê? Da onde vai vir esse amadurecimento? A gente acha que esse amadurecimento vai vir de onde? Ele vai cair do céu. A gente vai estar aqui vindo para a igreja, sentando no banco, e vai passar o tempo, e ali a gente vai adquirir sabedoria, a gente vai orar mais, cadê a busca? Cadê o busca-me me encontrareis? Clama-me e responder-te-ei. Cadê a vontade de buscar o Senhor? A vontade de entender as coisas do Senhor? Fica o quê? Fica só em palavras, fica só escrito aqui na palavra. Mas se a gente viver isso, mostrar isso com as nossas obras, com as nossas atitudes, gerar isso um fruto para Deus, a gente não mostra. Como a palavra de Deus diz, pelo fruto a gente conhece a árvore. E que fruto é esse que a gente tem dado? O que a gente tem demonstrado? Como a Bíblia fala que a gente é espetáculo para o mundo, a gente é espetáculo para os anjos. E ao todo tempo tem gente olhando para a gente. Mas a gente, o que a gente reflete? A gente reflete a Cristo? Ou a gente reflete mais um na multidão? A gente reflete assim mais um que está ali seguindo, que não se esforça, porque não, Senhor, está muito difícil, eu já vou para a tua casa, isso é suficiente. Não, Senhor, já escuta a palavra ali, lê a tua palavra para saber mais de ti, para quê? Não, Senhor, eu já estou orando aqui, mas para quê? Quando a palavra de Deus diz, quando Deus disse pela boca dele, que está escrito aqui, que a gente tem que buscar na palavra, que a gente tem que ler, meditar, não somente ler, mas meditar. Quando a palavra de Deus diz para a gente orar todo o tempo, orar sem cessar, mas como eu disse, isso na vida da gente acaba sendo o quê? Palavras, tão somente palavras, nada mais que isso. Se a gente fala, a gente acha ruim, a gente se indigna, a gente vem na igreja, escuta a palavra dessa. Mas irmãos, se a gente estivesse vivendo isso, será que tinha necessidade de Deus estar falando e exortando? Porque a palavra de Deus diz isso também, que Ele exorta quem Ele ama. Aquilo que Ele faz é para a gente ter um conserto. Se a gente souber ouvir, aprender e praticar, Ele não vai mais falar. Vai ser uma lição que a gente aprendeu. Não vai precisar mais ficar passando e repassando por isso anos e anos, a mesma coisa. A mesma coisa. Que parece que a gente fala aqui e entra no ouvido e sai no outro. Gravar dentro do coração, cadê?
Será que é necessário Deus vir fazer o quê? Sacudir, perseguir e fazer acontecer para a gente despertar? Para a gente ser salvo como se fosse pelo fogo? Para realmente sofrer uma perseguição tal, sem tamanho, que buscar Deus de uma forma que a gente não busca hoje? Será preciso isso acontecer? Ou a gente vai dar ouvidos e buscar não aquilo que um pastor fala, não aquilo que o irmão fala, mas buscar verdadeiramente a Deus, buscar dele por ele, com todas as coisas. E continuando, é interessante ver isso assim, como vai passando o tempo a gente não aprende. E tem essa palavra que está aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27. E ela também fala coisas muito interessantes. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, que foi lido de manhã. E aqui diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, que conhecimento da verdade é esse? Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente ainda assim continua pecando voluntariamente, só resta o quê? Uma expectação de juízo, ardor e fogo. E por que a gente está servindo a Deus? Por quê? Qual é o porquê da gente estar aqui hoje ouvindo isso? A gente está aqui hoje porque a gente quer mais de Deus. A gente está aqui hoje porque Deus trouxe a gente aqui para ouvir mais dele, para a gente aprender mais dele, para que a gente não siga seguindo por isso aqui, conhecendo, ouvindo e ainda assim pecando e errando, ouvindo tanto falar e ainda fazendo tanta coisa errada, em vez de aprender de uma vez aquilo que Deus quer fazer e obedecer. Obediência, um princípio de Deus que vem lá desde quando Deus criou o homem, e a gente vem a todo tempo quebrando isso. Obediência. Aonde está a nossa obediência? E é um ponto tão interessante que Deus tocou no meu coração para estar trazendo para a gente. Por que a gente serve a Deus? Por que a gente está aqui na casa do Senhor? Por que a gente está aqui louvando? Por que a gente está aqui? É tão somente para obedecer, para bater um ponto? Ou é tão somente porque a gente verdadeiramente ama o Senhor? Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro na nossa vida, gravado no nosso coração, o porquê que a gente está aqui. E é uma coisa que a gente tem que entender. Se a gente estiver aqui por uma obediência, com medo só do juízo, com medo do fogo, vai chegar um dia que a gente vai falhar, vai chegar um dia que a gente vai cair. Mas quando a gente vem servindo a Deus por amor, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo pecando, mesmo caindo e levantando, um dia, naquele grande dia, a gente vai ali estar com Ele ali na glória. Amém, irmãos? Amor. A nossa motivação e o nosso entendimento tem que se voltar a esse. Amor. Se a gente tão somente servir ao Senhor por medo, tão somente servir por uma obrigação, a gente vai falhar, a gente vai seguir a queda. Mas a gente necessita de entender. Isso é engraçado porque muitas das vezes a gente está aqui e a gente nem entende isso. A gente vê os grandes homens de Deus que serviram a Deus e fala: caramba, aquele povo era doido, aquele povo era isso, por aquilo. Mas a gente nunca para buscar entender quão era forte o amor que aquele povo sentia, quão era forte aquela chama que queimava no peito daquele povo a ponto de largar tudo, de servir a Deus, de passar tudo aquilo ali e perseverar até o fim. E nunca abandonar o Senhor. Continuando aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32, vem dizendo o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32. Diz aqui o seguinte: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Olha só como é interessante isso aqui, como a gente acabou de ver. Que quando Deus ele vem julgando e exortando, é para ter um propósito. É para a gente ouvir e aprender. Mas infelizmente, Deus vem falando há muito tempo com a gente e a gente não está dando ouvido. Não está dando ouvido. Infelizmente para a gente vê como já tem sido anunciado no monte, Deus vem falando e revelando para o seu povo, coisas virão, batalhas no mundo espiritual que a gente nem tem entendimento ainda para entender. E a gente continua aqui brincando e andando e servindo da forma que a gente acha, empurrando com a barriga. E faça essa pergunta a si mesmo: será que do jeito que a gente está, quando vier as lutas, será que se a gente vai conseguir perseverar no Senhor? Será que daquilo como a gente falou no princípio, a gente é um vaso que vem se enchendo? E daquilo que a gente vem se enchendo, será que isso vai ser o suficiente para passar por toda a tribulação, passar por toda a luta que vem por aí por adiante? Eu sinceramente acho que não. E pelo que Deus tem falado e exortado a gente a buscar e entender, não é o suficiente. Porque se Ele não falasse nada, queria dizer que a gente realmente está fortalecido no Senhor o suficiente para passar por tudo que vem. Mas como Ele tem falando ainda que lutas virão, como Ele tem ensinado que a gente tem que buscar do Senhor com armas espirituais, quer dizer que a gente está deixando muito a desejar. E isso é um alerta para nós. Porque as lutas vão vir, a gente gostando, achando bom ou não. E na hora que vir, como vai ser? Como a palavra de Deus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que está o nosso espírito? Como é que está a nossa carne? Como a gente acabou de ler, como Deus ele fala aqui em 1 Coríntios 31, quando Ele exorta, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus ele não quer que a gente seja condenado. Deus quer que a gente, cada um de nós, a gente se arrependa. Porque essa foi a primeira pregação de João Batista. Essa foi a primeira pregação de Jesus. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado e nós temos que nos arrepender daquilo, como eu disse, que a gente tem falado, daquilo que a gente tem agido e feito. Deus ele quer uma salvação para nós. Mas para isso a gente tem que ouvir. Ouvir, não somente ouvir, mas obedecer. Mais uma vez entra obediência. Sermos praticantes daquilo que o Senhor tem falado conosco. Senão de que vale? Entender de que vale a gente chegar aqui, passar esse tempo junto, ouvir, ler da palavra, buscar, se a gente não obedece. Se a gente continua errando e pecando, como diz, a gente acabou de ler em Hebreus 10, 26 e 27, se a gente já conhece a verdade e ainda assim continua pecando voluntariamente, o que resta? Uma expectação de juízo, ardor e fogo. Só resta isso. Então, irmãos, que cada um de nós venha despertar, venha entender, venha buscar, pedir do Senhor, pedir força, porque não é na minha força, não é na sua força. Nenhum de nós pode buscar pelo outro, nenhum de nós pode salvar o outro, só Deus, porque foi Ele que morreu na cruz por mim e por você, e é por Ele que nós somos salvos. Então temos que aprender isso, a ouvir e extremamente ser obedientes, a obedecer. A gente já vive dias maus, dias piores virão, e ainda assim, o que a gente tem feito, como a gente tem agido? E continuando aqui em Mateus 5, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Mateus 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu.
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como resplandeceu a luz de Jesus, que Ele é a luz do mundo, que Ele veio para trazer luz onde havia trevas. E Ele quer assim que a vontade do Senhor, é assim que Ele quer que nós sejamos. Luz do mundo. E que luz nós temos sido. Pense nisso. Quando a gente chega num lugar, a gente leva a luz ou a gente se mistura ali no meio? O que é a nossa presença quando a gente chega em algum lugar? Será que geralmente as pessoas são impactadas não por nós, mas por Deus, e entendem que Deus é Deus poderoso para fazer a mudança que Ele quiser na vida de uma pessoa, para mudar os hábitos, mudar o entendimento, mudar o caráter? Ou se simplesmente quando a gente chega ali, a gente é simplesmente o quê? Mais um. Como a gente acabou de ler aqui, que Deus Ele quer que a gente seja o quê? Luz do mundo e sal da terra. O sal é para salgar, para dar tempero. Que sal é esse que a gente está sendo? Como diz, se o sal não salga, para que ele presta? Para ser lançado fora. Pensa nisso, irmão. Que sal a gente tem sido? Que luz a gente tem sido? E entenda isso. O que a gente é aqui, a gente tem que ser em todo lugar. A gente tem que ser um cristão, um filho de Deus, 24 horas. Tanto em casa, tanto na igreja, tanto no trabalho, tanto na rua, aonde a gente estiver, a gente tem que ser luz do mundo e sal da terra. Porque é isso que Deus quer que a gente seja. Porque foi para isso que Ele veio, para nos dar vida. E essa vida é a vida através dEle. Amém. E para viver através de Cristo, a gente tem que andar e ser como Ele. Luz do mundo e sal da terra. Se a gente não for luz, se a gente não for sal, então o que a gente é? Morno, frio? O morno é vomitado, o frio é frio. E aí? O que a gente tem sido? É interessante porque Deus sempre coloca no meu coração uma coisa interessante. Porque, e Ele toca nesse ponto, que a nossa motivação tem que ser o amor. Se a gente não entende, que busque de Deus para que Ele venha nos ensinar isso. Porque se tão somente a gente começa a servir a Deus, porque me chamaram, porque se eu não for, eu vou para o inferno, porque isso. Então, irmãos, de que adianta? Não adianta de nada. E isso é uma coisa que eu não vou ensinar para você. Isso é uma coisa que o pastor não vai ensinar para você. Isso é uma coisa que o irmão orando não vai passar para você. Isso é uma coisa que você vai buscar de Deus e vai ter de Deus. Amém. E a única forma de você aprender e a viver isso é essa. Buscando de Deus e vivendo de Deus. A gente vê aquilo que os irmãos têm passado, os milagres, maravilhas, é uma coisa. Ver na vida do irmão é bonito, mas e viver na própria vida? Que testemunho é esse que a gente pode dar? Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso porque eu vi o Senhor fazendo ali na vida do irmão. Eu vi o Senhor fazendo aquilo ali. Mas na minha vida mesmo não, porque a minha vida continua a mesma coisa. Eu estou vivendo assim, assado. Por que a vida da gente tem seguido assim? Por que não rompe em fé? Por que não muda? O que te falta? Se não existe problema, não existe nada maior do que seja Deus. Se Ele criou todas as coisas, o que é impossível para Deus? Irmãos, então somente a nossa fé tem sido pouca. Se a gente tem vivido assim, a culpa não é de Deus, a culpa não é do inimigo, a culpa é nossa. A culpa é minha e a culpa é sua. A gente pode inventar 1000 desculpas, mas a palavra nos diz que Deus ele é maior que tudo, não existe nada maior do que Ele. Jesus ele veio para trazer vida em abundância. E se a gente vem vivendo assim, seguindo assim, a culpa é nossa, minha e sua. Porque se Deus ele é poderoso para criar os céus e a terra, e o universo, criar tudo, nos dar vida, nos fazer imagem e semelhança dele, fazer milagres e maravilhas que são inumeráveis. Se a gente vê isso e não vive isso, a culpa é de quem? Que Deus é esse, que se Deus ele é um só, então pare e pense que Deus é esse que eu e você temos servido. Que Deus é esse. É difícil, mas é assim, irmãos. Como eu disse, assim, é bonito a gente ouvir coisas boas, coisas que vão
nos deixar alegre, a gente ouvir que Deus vai entrar na nossa causa, a gente ouvir que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas como eu disse, Deus está muito mais interessado em que a gente tenha um conserto e siga perseverante, rompendo de fé em fé, para que um dia a gente esteja com Ele na vida eterna, do que a gente chegar e sair falando um monte de coisa, a gente se enche aqui agora e daqui a amanhã está aí abatido. Mas por que está acontecendo isso? Mas por que isso e por que aquilo? Então, irmãos, perseverança. Viver por amor a Cristo, por amor a Deus. E é interessante essa questão do viver por amor, porque o amor é a nossa motivação. Não pode ter outra motivação. E eu gostaria de estar lendo aqui em Lucas 9, a partir do versículo 23. Diz o seguinte aqui, Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim, olha como está escrito na palavra, aquele que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. E aqui vem mais uma vez: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por amor, e a palavra deixa bem claro, por amor. É por amor que nós temos que viver, é por amor que nós temos que fazer, é por amor que nós temos que andar, por amor. Essa é a nossa motivação, é assim que nós temos que viver. E é interessante isso que a gente vai vendo, que fala negue-se a si mesmo. Aonde está esse negue-se a si mesmo? Aonde ficou esse negue-se a si mesmo? Cada um se pergunte: eu tenho negado a mim mesmo para fazer a vontade do Senhor? Ou cada vez mais eu tenho feito a minha vontade? Senhor, eu sei que eu tenho que servir, mas eu estou cansado. Senhor, mas a situação não está boa, mas isso e aquilo, botando desculpas. Continuando dentro desse mesmo princípio, em 2 Coríntios, ela fala uma coisa muito interessante, em 2 Coríntios 4. Vou estar lendo aqui para os irmãos, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7 ao 12. Como a gente começou vendo, a gente é o que? Vaso de barro na mão do Senhor. Ele aqui vem falando: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Aonde está essa mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, irmãos? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, como eu disse, amor a Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. E aqui o que é tremendo: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E aí mais uma vez eu peço para vocês reflitam: que vida é essa que você tem refletido? Que vida é essa que eu tenho refletido? Qual vai ser a desculpa que nós vamos dar? É interessante a gente ver isso assim, de negue-se a si mesmo. A gente pode dar mil desculpas, mas assim, a gente vê que na escola bíblica dominical, quantos são os irmãos que têm vindo? Quantos são os irmãos que têm tentado buscar, se esforçado para vir aqui, para estar aprendendo do Senhor? É interessante porque eu ministrei uma aula que Deus tocou no meu coração. Eu acho ela de extrema importância para todo cristão. Qual é a desculpa que você vai dar para não buscar a Deus, para não ouvir a Deus, para não fazer a vontade de Deus? Qual vai ser a desculpa? E a gente vê na Bíblia inteira que muitos dos homens de Deus tentaram inventar ali desculpa, mas não existe desculpa.
Porque não é por nós, não é pela nossa força, é Deus. Deus, Ele que faz, é Ele que ergue, é Ele que capacita, é Ele que põe a palavra na minha e na tua boca, é Ele que faz. A gente se nega por medo, por desculpas, inventa problemas, porque acha mais cômodo vir e ficar sentado do que pegar e arregaçar as mangas e por amor, como a gente viu, amando a Cristo, fazer a vontade dele. Então pense nisso, irmãos. E se tão somente a gente acha assim, mas eu não entendo isso, então busque, leia a palavra, leia inteira, como a palavra de Deus diz, num tempo que era para a gente ser mestre, ainda é menino. É menino por quê? Porque não busca. Esse entendimento, essa busca, aquilo que vem do alto não vai cair do céu, não vai simplesmente ser derramado de você, você vai ser cheio de uma vez. Busca. Porque aquilo que você busca, aquilo que você vai ter. Não porque eu estou falando, não porque eu vou te dar, mas Deus, Ele vai te dar. E aquilo que Ele te dá, ninguém vai tirar de você. E aquilo vai marcar no teu coração, aquilo vai te marcar para a vida inteira. Que você vai ser incomodado. Você não vai conseguir ficar quieto. Aquilo vai queimar no teu coração. Porque Deus, Ele não vai deixar esquecer aquilo que você tem ouvido e aprendido dEle. Quando você quiser ficar calado, deitado, sentado, Deus, Ele vai estar queimando no coração teu a palavra dEle e a vontade dEle. Então, como eu disse, pouco importa aquilo que é a vontade do homem, pouco importa aquilo que o outro fala. Entenda, importa de você ouvir a palavra de Deus, importa de você ouvir aquilo que Deus, Ele quer falar para você. Se você fala, eu tenho limitações, todos os homens de Deus tiveram limitações, isso não é desculpa. A gente precisa de Deus, é Ele que faz, é Ele que capacita. E se a gente estiver achando que é pela nossa força, nosso próprio braço, então não faça. Porque aquilo que o homem faz, a gente tende a falha, a fracasso. A gente vê aí escândalos e mais escândalos, a gente vê tanta coisa errada nesse mundo. Não que a gente seja melhor do que os outros, não, porque todos nós somos falhos, pobres, cegos e nu, imperfeitos. Mas como eu disse, ainda que a gente caia, ainda que tropece, ainda que aconteça o que tiver que acontecer, Deus, Ele nos levanta. Amém. Se a gente buscar dEle a nossa força, é Ele que nos levanta. É Ele que nos faz seguir de dia a dia, rompendo de fé em fé, como a palavra de Deus ensina, que o justo viverá da fé. E essa fé não vem de nós, a palavra de Deus diz, a fé é um dom de Deus. Mas para isso a gente precisa crer. Para isso a gente precisa buscar. Para isso a gente precisa de Deus. E é Ele que vai fazer. A gente precisa de Deus. Todos nós. Cada ser humano na face dessa terra. Todos nós precisamos de Deus. Não importa seja rico, não importa seja pobre, não importa se eu moro numa casa boa, não importa se eu moro num barraco, não importa a minha situação, não importa. Todos nós precisamos de Deus igual. Porque não é dinheiro, não é sua situação, não é o teu conhecimento, não é nada disso que vai te salvar. A única coisa que vai te salvar é Cristo. Ele que morreu naquela cruz para dar vida para mim e para você. É isso que vai nos salvar. Então pense muito nisso, irmão. Leia, busque, ore, clame, que Ele vai te responder e Ele vai te dar um entendimento. O Espírito Santo que ensina todas as coisas. Porque se a gente viver do jeito que a gente quer, é muito fácil, é cômodo. Porque a gente fica na nossa zona de conforto, vivendo, andando e seguindo. E assim vai empurrando com a barriga. E como eu disse, a gente vai vir para a igreja, vai ouvir as mesmas ministrações, Deus vai continuar falando e nunca vai entender. Porque nunca parou para buscar de Deus e entender aquilo que Ele quer para mim e para você. E Ele quer que a gente seja salvo. Mas para isso a gente precisa buscar Deus. Amém. E como eu disse, essa é uma coisa que a gente precisa entender isso. A nossa motivação é o amor. E a gente falar isso e ler é uma coisa, mas a gente viver é outra. E eu gostaria de que todos os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 11. E tudo isso que a gente tem falado, como Deus Ele quer que a gente seja a luz do mundo, o sal da terra, como Ele disse que no mundo tereis aflições. Como eu disse, uma coisa é a gente ver e da vida dos outros, outra coisa é a gente viver na nossa própria vida. Eu gosto muito assim, quando a Bíblia fala do apóstolo Paulo, porque uma coisa assim que eu vejo dele, como a Bíblia fala, aquilo que é bom, você retém e guarda, aquilo que é ruim, você lança fora.
E eu vejo na vida desse apóstolo que ele não somente ele viu e entendeu, mas ele viveu na vida dele tudo isso. E uma coisa que é interessante, ele viveu não só com palavras, com ação e atitude, por medo de ser morto, não. Ele viveu por amor. E aqui diz o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 27. E diz o seguinte aqui: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 5 vezes, irmãos, ele tomou 39 chibatadas. Não foi uma, nem duas, nem três, nem 4. 5 vezes ele tomou 39 chibatadas nas costas. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado, e aquele foi apedrejado quase até a morte. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Agora eu pergunto para cada um de nós aqui, quantas vezes a gente tomou pedrada por amor a Jesus? Quantos, irmãos? Quem é que pode levantar a mão aqui e falar: eu fui apedrejado até a mão, quase até a morte, por amor a Cristo? Quantas vezes aqui eu tomei 39 chibatadas que rasgou o couro, que o sangue descia? Quantos? Quantas vezes aqui pode falar que tomou surra de vara, sofreu um naufrágio, tudo por amor de Cristo? E pense nisso, os homens de Deus davam a vida dele, não com palavras, com atitude, mas com sangue, com suor, com súplica, com tudo. E ainda assim a gente nega Jesus por tão pouco, porque qualquer coisa é motivo para deixar de vir para a escola bíblica dominical, qualquer coisa é para deixar de vir ao culto, qualquer coisa é motivo de deixar de fazer a vontade do Senhor. E mais uma vez eu pergunto: aonde ficou aquela palavra? Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Porque o que a gente está vivendo é hoje, a gente está vivendo os 1000 dias em outro lugar. E quando der, a gente vive na presença de Deus. Porque aquele povo, aqueles homens viviam com tudo na vida deles, com sangue, e não negavam a Cristo. E a gente, por qualquer coisa, a gente deixa de vir, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar. Então pense nisso. Continuando, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7 ao 10, também fala uma coisa bem interessante a respeito disso. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7 ao 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual, e é interessante a gente ver isso, irmão, acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, o poder de Deus. E pensa nisso, irmão. Esse povo de Deus vivia com a alma, com o coração. A gente, qualquer motivo, é para deixar de buscar o Senhor. Aquele homem foi botado um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse. E ele orava e as pessoas, multidões eram curadas. Ele orava e demônios eram expulsos. E aí ele orou 3 vezes pedindo a Deus. E Deus vira para ele e fala: a minha graça te basta. E eu comecei a falar assim: não, eu não vou tirar isso de você. Eu quero você assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero você assim, fraco, dependente de mim, para que você não se exalte e deixe de me buscar. E aí vem, a gente muitas das vezes vem para a igreja com a motivação achando que ele é a solução dos nossos problemas, de só chegar aqui tudo vai acabar, tudo vai se resolver, e Deus vira para você e fala: não. E o que você vai fazer? Ah, Deus disse não. Então eu vou sair da igreja, para quê? Eu vou voltar para o mundo, eu vou fazer e acontecer, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Por quê? Porque não ouviu o não de Deus. Só porque ouviu o não.
E muitas das vezes as pessoas ouvem o não e ainda assim, Senhor, amém. A minha graça te basta, então amém, Senhor. Então eu vou me gloriar nas fraquezas, porque o Senhor entende melhor do que eu. Porque o Senhor sabe, se o Senhor não me deu, é porque eu não preciso disso. Porque o Senhor sabe que se o Senhor não me deu, é porque aquilo podia ser uma coisa ruim para a minha vida. E mais vale passar na vida sem determinadas coisas e ir para o céu, do que ter tudo isso aqui e passar toda uma eternidade no inferno. E pense nisso. A gente vem na igreja para aqui. Qual é a motivação de estar aqui? E pensa nisso, aquele povo servia a Deus com a alma, com o coração, com amor, porque passou por tudo aquilo ali e não negou a Deus. Antes, Paulo foi aquele que disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quantos de nós hoje pode chegar, abrir a boca e falar: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Que Cristo é esse que a gente tem vivido para começo de conversa? Para morrer e estar no lucro? Como Paulo também disse: imitem a mim, pois eu imito a Cristo. Que referência nós temos sido, como eu disse, luz do mundo, céu da terra. Que referência é essa nós temos sido? Será que nós podemos falar: imitem a mim, porque eu tenho imitado a Cristo? Eu acho que é difícil. Muito difícil isso. Não, irmãos, podem abrir Mateus capítulo 22, que o horário já está um pouco avançado. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37 ao 39. Pense nisso, qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação? E aqui em Mateus 22, versículo 37 ao 39, diz o seguinte: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui em João capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte. João capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha como é forte isso aqui. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha como é tão tremendo isso, que completa tudo que a gente viu. A gente tem lido na palavra, ouvido a palavra, a voz de Deus, mas aonde é que a gente está guardando esses mandamentos? E quando a palavra diz: aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Aquele que não guarda os meus mandamentos, esse não me ama. Porque é muito fácil falar: Senhor, eu te amo. Senhor, tu és a minha rocha. Senhor, tu és o meu refúgio. Senhor, eu busco e vivo para ti. Mas na hora de obedecer, na hora de viver, onde é que está tudo isso? Irmãos, são palavras duras, mas eu creio que o Senhor, ele sabe, o entendimento dele está muito além do nosso. Ele sabe muito bem o que ele está falando. E se a gente parar para ouvir tudo aquilo que tem sido anunciado aqui na igreja, como esses sinais que estão vindo de lutas, de coisas espirituais, as aulas voltadas para estar nos armando com armas espirituais, oração, jejum, busca. Se a gente não der ouvidos, a gente vai colher, porque a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Se Deus está falando e a gente não está dando ouvido, como a palavra de Deus diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então vamos dar ouvido à voz do Senhor. Amém. Busquem no Senhor, clamem a Ele, esperem nele, ame ao Senhor. Se não entende nem o que é isso, então ore e peça: Senhor, me ensina que amor é esse, que aquele povo viveu apanhando, sendo apedrejado e não te negou. Antes disse: viver é Cristo e morrer é lucro. Quando nós aqui estamos buscando desculpa, qualquer coisa, motivo, para não fazer nada para ti, para deixar de lado, para esquecer de ti, para sair pecando, fazendo e acontecendo, e acha que está por isso mesmo. Não, pense, cada um examine-se a si mesmo, e busque de Deus, espere em Deus, creia em Deus,
Amém, irmãos? Amém. Isso é uma palavra que a gente tem que guardar no coração. E entender isso, porque homens passam pela nossa vida. Hoje a gente está aqui, amanhã não está. Pode passar 10, 20, 30 anos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Não com palavras, mas com ações e atitudes. Amém? E assim, busque do Senhor isso. Clame mesmo a Deus, porque se Ele está falando, Ele sabe o que. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, nas trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno.